Mais de 5 moçambicanos são acusados de estarem envolvidos no caso das dívidas ocultas pelos Estados Unidos. 8 pessoas morreram por descargas atmosféricas na Zambésia. Mais de 40 pessoas morreram em confrontos étnicos no Burkina Faso. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Manuel Chang não é o único moçambicano que terá beneficiado do dinheiro das dívidas ocultas. A acusação norte-americana aponta para mais 5 moçambicanos suspeitos de envolvimento no negócio de mais de 2 bilhões de dólares que afundou a economia do país. Por enquanto, o antigo ministro das Finanças é o único moçambicano de um total de 5 indivíduos formalmente acusados pela justiça norte-americana de participação no esquema fraudulento das dívidas ocultas. A acusação, que circula nas redes sociais desde sexta-feira, aponta para a existência de outros 7 elementos, 5 dos quais de nacionalidade moçambicana, suspeitos de recebimento de subornos em milhões de dólares. Entre os suspeitos moçambicanos, o documento inclui 2 nomes rasurados ao longo do texto, cuja identidade só será conhecida após o cumprimento de mandatos de captura. Há ainda 3 moçambicanos apenas identificados por co-conspiradores que terão recebido dinheiro em transferências bancárias de contas sediadas nos Emirados Árabes Unidos e em Nova York. Aliás, essa é uma das razões que justifica que o caso das dívidas ocultas de Moçambique esteja a ser investigado por um tribunal de Nova York, com fundamento no Código norte-americano do ato das práticas de corrupção estrangeiras, que condena o pagamento de subornos a membros de governos. Além do moçambicano Manuel Chang, antigo titular das finanças entre fevereiro de 2005 e janeiro de 2015, a justiça norte-americana acusa o negociador libanês Jean Boustany, que era executivo da Pre-Invest Group, uma holding sediada no Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, detentora de um estaleiro naval, e 3 antigos banqueiros que intermediaram empréstimos de 2 mil milhões de dólares com garantias do Estado moçambicano, nomeadamente o neozelandês Andrew Pearce, antigo diretor do banco Credit Suisse, o britânico Surjan Singh, diretor do Credit Suisse Global Financing Group, e a búlgara Detlina Subeva, vice-presidente deste grupo. Fazendo uma descrição dos conspiradores moçambicanos no esquema fraudulento, a acusação avança que o co-conspirador moçambicano 1 esteve envolvido em obter a autorização do governo moçambicano para o projeto Proíndicos. O co-conspirador moçambicano 2, um indivíduo cuja identidade é conhecida do grande júri, era um familiar de um alto funcionário de Moçambique. E o co-conspirador 3 é um alto funcionário do Ministério das Finanças de Moçambique e diretor da Ematum. A acusação aponta ainda para a existência de numerosas figuras ligadas ao governo que receberam subornos da Pre-Invest Group, empresa que à data dos fatos era ligada pelo negociador libanês Jean Boustany. As transferências começaram depois da assinatura de um contrato inicial de 365 milhões de dólares para um sistema de monitorização da zona costeira em Moçambique em janeiro de 2013, entre as empresas Pre-Invest e a moçambicana Proíndicos. Na sequência da assinatura do contrato, a Privinvest terá subornado Manuel Chang com mais de 5 milhões de dólares, ao co-conspirador moçambicano 1 com pelo menos 8,5 milhões de dólares, o segundo co-conspirador moçambicano com 9,7 milhões de dólares e o terceiro co-conspirador moçambicano teve pelo menos 2 milhões de dólares. Ao todo, foram mais de 25 milhões de dólares que a Privinvest transferiu para 4 moçambicanos. A justiça norte-americana investigou as 3 empresas criadas para levar a cabo a operação de fiscalização marítima, apoio à pesca de atum e reparação naval, nomeadamente a Proíndicos, Ematum e MAM. O projeto, concebido nos últimos anos de governação de Armando Guebuza, seria viabilizado através de empréstimos com garantias do Estado no valor de mais de 2 bilhões de dólares. A verdade, porém, anota a acusação,
Os acusados criaram o projeto marítimo como um embuste para enriquecimento próprio e para desviarem intencionalmente partes dos empréstimos para pagamento de comissões a si mesmos e de subornos na ordem de pelo menos 200 milhões de dólares a representantes do governo moçambicano e outros. Faz este sábado uma semana desde que Manuel Chang foi detido pelas autoridades sul-africanas em cumprimento de um mandato emitido pelos Estados Unidos. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre a detenção do antigo membro do governo e atual deputado da Assembleia da República. Na terça-feira, dia em que normalmente decorrem as sessões do Conselho de Ministros, Manuel Chang estará a ser ouvido por um tribunal de Joanesburgo, numa sessão em que o seu advogado irá contestar o pedido de extradição para os Estados Unidos. E a Justiça norte-americana marcou para 22 de janeiro a data da primeira audição do caso das dívidas ocultas. A data de 22 de janeiro foi marcada pelo juiz principal William Katz, depois do pedido formal dos procuradores federais que apelaram à complexidade do caso para apontarem ainda o dia seguinte como necessário para a audição. Segundo escreve o portal Observador, citando a agência Lusa, a audição foi marcada esta sexta-feira, depois de um dos suspeitos, o negociador libanês Jean Bostani, também indicado como Jean Bostani, ter sido detido na passada quarta-feira no aeroporto John Kennedy, em Nova York, e se ter apresentado perante o juiz no mesmo dia. No requerimento, os procuradores norte-americanos faziam notar que os outros acusados foram detidos com mandatos de captura internacionais emitidos pelos Estados Unidos, mas que ainda não foram extraditados. E um deles é o ex-ministro das Finanças Manuel Chang, detido há uma semana na África do Sul sob acusação de lavagem de dinheiro e fraude financeira. Outros são os 3 antigos banqueiros do Credit Suisse envolvidos nos empréstimos às empresas moçambicanas, que foram detidos na quinta-feira passada em Londres pelas autoridades britânicas, em cumprimento de um mandato também dos Estados Unidos. Trata-se de Andrew Pearce, um antigo diretor do banco Credit Suisse, Surjan Singh, diretor no Credit Suisse Global Finance Group, e Detelina Subeva, vice-presidente deste grupo, que foram, entretanto, libertos sob caução e enfrentam um pedido de extradição para os Estados Unidos. Seguimos com outras notícias. 8 pessoas morreram por descargas atmosféricas no distrito de Maganja da Costa, na província da Zambésia. 8 óbitos ocorreram no dia 2 do corrente mês, outros 3 no dia 4 no distrito de Ile. As 5 vítimas por descargas atmosféricas ocorridas no distrito da Maganja da Costa são casal e 3 filhos, portanto, membros da mesma família. Igualmente, as mortes ocorridas no dia 4 no distrito de Ile, a polícia também supõe que sejam membros da mesma família. No dia 2 do corrente mês, registramos um caso de descarga elétrica atmosférica no distrito da Maganja da Costa, no povoado de Mapuce, zona de Muso, que vitimou 5 indivíduos da mesma família, portanto, e destruiu totalmente a residência em que estes indivíduos residiam. O outro caso de descarga elétrica atmosférica registramos no dia 4, no distrito de Ile, no bairro 25 de setembro, onde a descarga elétrica atmosférica vitimou 3 indivíduos que acabaram perdendo a vida no local e 2 indivíduos tiveram ferimentos ligeiros e foram evacuados ao hospital. Entretanto, o INGC, ao nível da Zambésia, diz que as intempéries estão a acontecer um pouco pelos distritos da província, com destaque para Niquadala, Gurue, Maganja da Costa, entre outros. Estamos a falar aqui de registro da época chuvosa, né, que iniciou em outubro e ainda está em curso, termina em março. E é um assunto que temos estado a trabalhar junto à comunicação social, disseminação de medidas de prevenção, mas porque a informação chega por vezes, as pessoas são apanhadas de surpresa e de
fato são colhidas com esse tipo de situações. Desde o início da época chuvosa, a polícia diz que já registrou 14 óbitos por descargas atmosféricas. O desvio de aplicação de infraestruturas na cidade de Inhambane está a colocar em perigo a vida de muitos munícipes. A casa, que havia sido construída com finalidade de ser biblioteca provincial, hoje está nas mãos da Direção Provincial da Cultura e Turismo. Já lá vão pouco mais de 10 anos que o maior centro de pesquisa de conhecimentos acadêmicos aqui a nível da província de Inhambane encontra-se neste estado. A estrutura por dentro simplesmente com sinais de degradação. Num período chuvoso como hoje, a situação ainda é crítica, o que faz com que os funcionários façam uma movimentação de modo a evitar com que os livros que se encontram no interior da biblioteca não possam molhar, uma realidade que tem constrangido não somente aos funcionários, como também aos estudantes que vêm fazer suas pesquisas neste local a nível da cidade de Inhambane. A biblioteca foi construída de facto de raiz, onde iria funcionar para o bem dos estudantes, assim como de qualquer leitor. Mas o que está a acontecer, na verdade, é que estamos admirados, meia volta, aquilo vira já é uma instituição, o que não corresponde à real construção da instituição. Está a usar como Direção Provincial de Turismo. Será que nós não merecemos uma sala, uma casa para ser biblioteca boa para nós, em boas condições? Alguém de direito e possa ver como está a situação e também possa reabilitar ou dar melhores condições. Por temer represálias, os funcionários não quiseram detalhar o terror com que convivem no seu cotidiano, limitando-se apenas a conformar-se com a realidade. Chefe, há de vir falar, ela já está cá. Não temos como. Eu só adorar a nossa pobreza da nossa casa. Eu me sinto bem, mas são essas condições que temos. Em representação da diretora da biblioteca, a chefe do departamento técnico partilha o mesmo sentimento de medo, mas adiantou que o problema é do conhecimento do governo provincial. A realidade, a casa não oferece segurança. Já construiu-se um edifício de raiz para a Biblioteca Pública Provincial, que neste momento está a funcionar a Direção Provincial da Cultura e Turismo. Mas quanto ao estado avançado de degradação, é do conhecimento do governo provincial e da própria Direção Provincial da Cultura e Turismo. Estão cientes do estado em que a casa está. É esta infraestrutura construída nos anos 2013 e 2014 que serviria de biblioteca provincial, que hoje está tomada pela Direção Provincial da Cultura e Turismo. Da cidade de Inhambane, Félix Jamis, Hermenegildo Sócrates e STV. Entretanto, o diretor provincial da Cultura e Turismo de Inhambane reconheceu o problema, contudo garantiu ser um caso passageiro, mas não avançou detalhes. Foi ser construída para ser a Biblioteca Pública Provincial, mas por razões que se prendem com a falta do edifício de funcionamento da própria Direção Provincial da Cultura e Turismo, porque anteriormente a Direção Provincial de Cultura e Turismo funcionava num edifício arrendado, que é uma situação transitória. Enquanto mobiliza-se recursos e busca outras alternativas para termos um edifício para funcionamento da Direção Provincial da Cultura e Turismo, vamos transitoriamente funcionar aqui. Não quero falar de prazos, porque ainda me julgam aqui em relação aos prazos. Vamos encontrar uma solução. O governo provincial tem consciência em relação ao estado de degradação dessas infraestruturas, sobretudo ligadas à cultura e turismo. Dificuldades, há problemas, principalmente quando chove, há infiltração. Mas encontramos meio termo de como proteger este bem precioso que é o livro. Como eu disse, há trabalho em curso visando encontrar soluções definitivas, porque não podemos continuar a carcoer os parcos recursos do Orçamento do Estado com arrendamento de instalações. Seria aqui um projeto de construção de uma nova casa para a Direção Provincial da Cultura e Turismo ou para uma nova biblioteca de raiz? A biblioteca vai funcionar no local onde foi projetado e edificado.
A cidade da Beira voltou a ficar às escuras desde as 19 horas de ontem. A situação deriva-se da queda de torre da linha de alta tensão ocorrida em Barué. Temos aí a grua que vai, portanto, fazer o levantamento da torre, que, portanto, montou-se embaixo, e depois do levantamento vai passar a fase da fixação e depois segue outras fases, que é a colocação dos condutores e neste caso depois a finalização. E para se chegar a esse ponto foi preciso mobilizar esta maquinaria toda que está aqui, e isso praticamente foi feito ontem, tanto onde os equipamentos chegaram e também a torre chegou, e hoje começou o processo de montagem. Exatamente. O governo de Gaza garante para breve a conclusão de todas as infraestruturas prometidas à população reassentada no âmbito da exploração de areias pesadas de Chibuto. O projeto de areias pesadas de Chibuto, na província de Gaza, dispõe do maior jazigo mundial, sendo que as pesquisas apontam para um total de 2.660 milhões de toneladas de matéria-prima existente dentro da área de concessão, que é de 10.544 hectares. De acordo com os responsáveis, os recursos existentes podem ser explorados num período de 70 a 100 anos. Porque a execução do projeto acarretou a movimentação da população, questionamos ao governo provincial se o recurso está a impactar na vida da população abrangida. A cidadela de Muamusa é um espaço onde temos pouco mais de 486 casas construídas tipo 3 para populações reassentadas. Estamos a falar de pessoas que saíram de uma habitação precária, saíram de uma habitação de tipo 2 precária, habitação mista, e passaram para uma habitação tipo 3 convencional, com água e luz. Isto é um grande impacto. Na cidadela de Muamusa temos também construída uma igreja convencional, temos construído também um posto policial, temos construído uma escola, temos construído uma unidade sanitária. Obviamente, para a escola não inauguramos agora, porque as crianças deveriam terminar o exame e fazermos bem a distribuição, mas logo no início do ano 2019 nós teremos a cidadela de Muamusa em pleno funcionamento, o hospital, o centro de saúde em funcionamento, o posto policial, a igreja e também um sistema de abastecimento de água, que para além de fornecer água a esta população reassentada de Muamusa, ela também será distribuída para reforçar a capacidade da Vila Municipal de Chibuto. Stella Zeca fez saber que mais do que dar habitação, o projeto está a empregar jovens. Só em 2018, de aproximadamente 1.000 jovens a terem o seu primeiro emprego no projeto de areias pesadas. O que significa que a cultura de trabalho também nós temos que trabalhar cada vez mais para aprimorar. Estamos a falar de mais de 1.000 famílias que começam a ter algum rendimento a cada mês. E obviamente, como dissemos, é um grande desafio, porque estes grandes projetos sempre há questões de expectativas e nós temos que fazer a gestão de expectativas. Segundo o governo provincial, o projeto de areias pesadas de Chibuto está a causar impactos para além da área de exploração. Um dos exemplos é desse complexo comercial, inaugurado em outubro passado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Jovens juntaram-se hoje para limpar a praia da Costa do Sol depois do lixo deixado durante a virada do ano. A ideia é reduzir o perigo que o lixo pode representar para os banhistas e para o meio ambiente. Lixo e garrafas no chão já viraram uma paisagem característica da praia do Costa do Sol, a principal da cidade de Maputo. Um lugar de lazer que aos finais de semana é transformado num lugar perigoso, que o diga Rodrigo, que já teve de passar uma madrugada em branco, porque o seu sobrinho ficou com o pé perfurado por um caco de garrafa. Por das 5, gente, vamos até o hospital, por levar 16 pontos no pé. Estás a ver, né? Falta de humanidade. Por que falta de humanidade? As pessoas, quando tu dizes, epa, isto não é justo, as garrafas tem que gente colocar num lugar, porque eles que cortam. E é justamente para acabar com o perigo para os humanos e o ambiente que os jovens da sociedade civil juntaram-se este sábado na praia do Costa do Sol para limpar e retirar o lixo deixado por banhistas irresponsáveis.
Olha para este saco do que tem. São tantas garrafas e mais garrafas de bebida alcoólica. Temos tantos cacos que estamos a colher aqui. Então sentimos que pudéssemos fazer alguma diferença na sociedade. Nós percebemos que há muito plástico lá presente e esse plástico vai diretamente para o mar e é ele que afeta diretamente aos animais. Os animais não sabem distinguir a diferença, eles pensam que aquilo é como comida e quando consomem pode causar a sua morte. Foram várias as organizações da sociedade civil que notaram que também era a sua obrigação manter a praia limpa. E, por falar em obrigação, o Conselho Municipal viu nesta iniciativa uma oportunidade de adiantar parte daquilo que é seu trabalho. Estamos muito satisfeitos e agradecidos, porque entendemos claramente que sozinhos não podemos limpar a cidade. É preciso limparmos todos juntos e em conjunto também. A boa nova é que a direção da salubridade da cidade de Maputo diz que a praia esteve menos suja nesta quadra festiva quando comparada com o período de transição de 2017 para 2018. E na página internacional, mais de 40 pessoas morreram em confrontos étnicos em Burkina Faso. As mortes vêm acontecendo desde 31 de dezembro e, além de civis, incluem membros da polícia. Um porta-voz do governo do Burkina Faso revelou que o balanço provisório destes acontecimentos dramáticos é de 46 pessoas mortas e as descobertas de corpos continuam. A mais recente investida aconteceu entre terça-feira e quarta-feira, após um ataque terrorista numa localidade da província de San Mantenga, no norte do país, disse fonte governamental. Na segunda-feira, o governo, depois da reunião do Conselho de Ministros, decretou o estado de emergência em 7 províncias. O estado de emergência foi decretado depois de 10 polícias terem morrido e 3 outros terem ficado feridos numa emboscada realizada por homens armados em finais de dezembro na zona de Toweni, no nordeste do país, próximo da fronteira com Mali. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Jamaat Nusrat, vinculado à Al-Qaeda. A segurança no país degradou-se nos últimos tempos depois de vários episódios, como o atentado contra o Estado-Maior do Exército do Burkina Faso e a Embaixada de França em Ouagadougou. Refira-se que, em conjunto, Mali, Mauritânia, Níger, Chad e Burkina Faso integram um grupo G5 do Sahel que combate o terrorismo jihadista na região. O presidente do Brasil pondera acabar com a Justiça do Trabalho, onde atualmente são julgados os conflitos laborais. Jair Bolsonaro considera existir um excesso de direito que beneficiam os trabalhadores. Antes de ser empossado ao cargo de presidente, Jair Bolsonaro garantiu que iria extinguir o Ministério do Trabalho, criado em 1930, e cujas funções serão distribuídas nas pastas da Justiça e Economia. Durante uma entrevista ontem, a primeira desde que foi empossado, o presidente do Brasil disse que ainda pretende enviar ao Congresso uma proposta de alteração do sistema de reformas para estabelecer uma idade mínima de aposentação de 62 anos para homens e 57 para mulheres, em comparação com os 60 e 55 anos, respectivamente, patentes na legislação vigente. Bolsonaro acrescentou que quer aproveitar parte da reforma proposta pelo seu antecessor, Michel Temer, mas com a revisão de alguns pontos, levando em conta as particularidades de cada região do Brasil. Para já, Bolsonaro considera haver excesso de direitos no setor do trabalho. Eu acho que qual país do mundo que tem? Tá? Tem que ter justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até 1 ano e meio atrás, no Brasil, é em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. É o excesso de proteção. Pode estar para breve o segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. A administração norte-americana está à procura de local viável para o novo encontro, mesmo depois de ameaças de Pyongyang de continuar o fabrico de mísseis nucleares. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, terá enviado uma carta a Donald Trump, cujo teor se desconhece, mas acredita-se que o documento terá ajudado a desbloquear o impasse entre Washington e Pyongyang. Em discurso de Ano Novo, o líder da Coreia do Norte manifestou interesse em melhorar as relações com os Estados Unidos da América,
mas avisou que a sua paciência tem limites, tendo dito que a Coreia do Norte poderá voltar a desenvolver armas nucleares. A administração de Donald Trump enviou equipas para diferentes regiões do mundo, incluindo a Ásia, nas últimas semanas de 2018, mas sem revelar quais são os possíveis locais onde poderá decorrer o segundo encontro histórico. Sabe-se que a Coreia do Sul ainda não foi envolvida no planeamento do novo encontro entre Trump e Kim e que Singapura, o local do primeiro encontro, não faz parte da lista elaborada pela administração norte-americana. A Coreia do Norte já deu a entender que gostava que a nova cimeira tivesse lugar em Pyongyang. Esta quarta-feira, Trump mostrou-se satisfeito com a carta formidável que recebeu de Kim Jong-un. O presidente dos Estados Unidos não revelou o que dizia a carta, mas a missiva de Kim terá servido para relembrar a Trump a força da relação estabelecida no encontro de Singapura, que decorreu em junho do ano passado. Convido a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 34 de máxima, 20 de mínima, Xai-Xai 27 de máxima, 23 de mínima, Inhambane 29 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 32 de máxima, 25 de mínima, Quelimane 30 de máxima, 24 de mínima, Chimoio 28 de máxima, 19 de mínima, Tete 34 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para a zona norte do país, Nampula 30 de máxima, 23 de mínima, Pemba 33 de máxima, 25 de mínima, Lixinga 26 de máxima, 17 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, seguimos com a página desportiva. A Direção Provincial da Juventude e Desportos de Inhambane necessita de pouco mais de 3 milhões de meticais para a reposição da maior pista de atletismo. Segundo o titular da Juventude e Desportos de Inhambane, a pista 7 de setembro necessita de uma intervenção de raiz, desde a reposição completa do muro de vedação, sistema de drenagem, a elevação do piso, entre outros trabalhos complementares, e para isso a necessidade financeira não inferior a 3 milhões de meticais. Infraestruturas de apoio que nós podemos ver aqui, os balneários, a tribuna, portanto, não menos que 3 milhões de meticais. E é verdade que a prioridade neste trabalho que é necessário que seja feito aqui na pista vai para o piso, porque é onde, portanto, se pratica a atividade, mas também não menos importante são as restantes infraestruturas. É verdade que tínhamos planificado para este ano, mas não foi possível por causa das limitações financeiras, como todos nós sabemos. Voltaremos a planificar este ano para ver se no próximo ano é possível fazer-se intervenções ao nível da pista. 2020. Portanto, é uma questão de planificação, não uma questão de certeza, porque, como nós sabemos, há limitações. O responsável revelou ainda os troféus recentemente conquistados nesta infraestrutura que hoje aparenta um estado de total abandono sob o olhar impávido de quem é de direito. Mesmo nas condições que se encontra, é praticável. Ao título de exemplo, no ano 2018, a pista 7 de setembro acolheu o Campeonato Regional Sul de Atletismo Juvenis, que estiveram presentes, portanto, as províncias de Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade, em que, felizmente, a nossa província conseguiu ganhar cerca de 13 medalhas, das quais 4 de ouro. Portanto, e na classificação global ficamos em segundo lugar. A situação torna-se mais crítica neste período chuvoso, onde as águas pluviais transformam o campo em lagoa por falta de sistema de drenagem, colocando em causa as residências singulares próximas da pista. Iniciou este sábado o torneio infanto-juvenil BEBEC ao nível da cidade de Maputo. Trata-se de uma competição futebolística de férias escolares que envolve crianças dos 10 aos 15 anos em ambos os sexos. Ao todo são 16 equipas masculinas e 10 femininas que corporizam a 31ª edição do torneio BEBEC, uma prova tradicional no calendário futebolístico moçambicano, mesmo porque visa ocupar as crianças durante as férias escolares.
divididas em 2 grupos, com as séries A e B em masculinos e A em femininos a se disputarem em Zichacha, e as séries C e D em masculinos e B em femininos no estádio de Ulen. Esta edição enfrenta dificuldades organizacionais que podem manchar o sucesso da mesma. Até agora não sabemos se vamos concluir por falta de bolas. Não temos material, temos tanta promessa da direção da Juventude e Desporto e não cumpre. Não posso garantir premiação nenhuma porque a direção ainda não nos aproximou. Que as pessoas que têm possibilidade e o próprio governo que olhem para esta competição com maior atenção. Correndo no chão quente do Areal, as crianças exibem o seu talento com brilho e disposição. Afinal, fazem o que mais gostam e sonharam. Procuram, mesmo assim, assegurar um futuro nos campos de futebol. Neste torneio aprendemos um bom jogo, crescemos apresentando os melhores jogadores de Moçambique. Quer jogar a mostrar o que nós somos assim. E ganhar? Sim. A jogar, a respeitar os árbitros. Quando o árbitro dá uma coisa, é a decisão do árbitro. As crianças, os organizadores, os pais encarregados de educação e a sociedade civil saem a ganhar com a realização anual desta competição juvenil. Aconselhar os seus próprios filhos para praticar esse tipo de desporto, porque é um bom futuro para o nosso Moçambique. A competição, que disputa a fase regional até próximo sábado, vai conhecer os vencedores desta edição no dia 19, quando se realizarem as finais em masculinos e femininos, respectivamente. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Notícia em permanência daqui a pouco na STV Notícias. Boa noite.